e tal. Isso é uma coisa. Negacionista deve ter sido o tempo todo, né, deputado? Não, isso aí... Já acostumou? Isso aí faz parte, né? Isso aí não... Eu acho que a internet tem que ser livre. Sim. Mas, em relação à criança e adolescente, não pode, tem que ter um limite, né? No tipo de conduta em relação à ofensa, à exposição pública, né? Aí tem que ter um limite. Uhum. A respeito de regulação da rede social, que é um projeto que vai passar pela sua mão, porque vai agora se abrir discussão em torno disso, qual é claramente a sua opinião sobre isso? Eu sou contra. Eu acho que isso é uma maneira de censura e o estabelecimento do que é fake news e não é fake news não pode ficar na mão do presidente da República ou de um juiz, né, do Supremo. Ninguém tem direito a fazer isso, né? Claro que tem exageros, ofensas graves e tal, mas aí tem a lei, tem a legislação para isso, né? Tem uma legislação que permite processar, punir, né? A legislação normal de hoje, né? A legislação que já existe. Então não tem por que cercear a opinião, né? Eu tive uma discussão grande disso sobre na pandemia, né? Eu tinha uma opinião de quem foi gestor de pandemia no H1N1, manifestei minha opinião e fui censurado na rede, né? Fui censurado pela própria rede. Que não... Outro dia eu dei uma entrevista numa rádio para o interior aí, né? Sobre lockdown, vacina, né? As críticas que eu fazia, e mandaram tirar do ar, né? A própria empresa da internet mandou tirar do ar a entrevista. Quer dizer, isso é censura. Mas o que o senhor disse de tão grave, deputado? Eu tenho uma opinião, por exemplo. Eu acho que o lockdown não funcionou, submeteram as pessoas a um sofrimento enorme, uma tensão, um pânico enorme. A pandemia e o vírus respiratório não se controla com pessoas se fechando em casa, até porque a maioria não podia ficar em casa, tinha que trabalhar, né? Senão morria todo mundo de fome. Então, aqueles grupos que eram prioritários, que não podiam parar, né? Essenciais, né? Como produção de alimento, produção da indústria, nada disso parou, né? Então, as pessoas que ficavam em casa eram funcionários públicos, às vezes, eram pessoas que ficavam em casa passando necessidade, e não adiantou nada, porque o vírus se propagou mais dentro de casa do que fora de casa, né? Bastava um sair, se contaminar em algum lugar, voltar para casa, contaminava todo mundo em casa. Então, essa é uma discussão comprida, não vou fazer agora para não tomar o tempo do teu programa, mas... Sim. E outra coisa é a questão da eficácia da vacina, né? A eficácia da vacina, se a vacina fosse eficaz, tinha terminado essa pandemia em outubro de 2021, né? E não terminou, né? Pelo contrário, aumentou o contágio, a vacina não protegeu, ela não imunizou, né? Ela não imunizou, porque ela era uma vacina desenvolvida às pressas e o vírus fez mutações, o vírus mudou, teve várias cepas. Então, a vacina, quando ficava pronta, uma vacina para uma cepa, já tinha outra contaminando, aquela já tinha até desaparecido. Então, não adiantava, as pessoas se contaminaram igual com vacina. Passaporte vacinal foi ridículo, foi um atroz, porque muita gente perdeu emprego, muita gente foi constrangida, não podia sair, não podia viajar, e não protegeu nada, né? Porque o contágio aconteceu igual para os vacinados, né? Os vacinados contaminavam igual, contaminavam e eram contaminados, né? Então, não, mas reduziu a gravidade. Por que reduziu a gravidade? Quem reduziu a gravidade foi a própria cepa. As cepas foram mais benignas com o tempo, né? Ficaram mais benignas. Não foi por causa da vacina, né? Então, acho que a vacina funcionou pouco. Isso é uma opinião. Eu posso te mostrar isso nos gráficos, né? As quedas de morte, as quedas de contágio aconteceram praticamente quando tinha pouca gente vacinada. Foi pela imunidade natural, que ninguém fala, né? A imunidade dos curados, né? Que sempre acabou com as pandemias, né? Isso não é defesa de não ter vacina, eu acho que tinha que ter, mas tinha que ter uma vacina eficaz, né? Eu sou a favor da vacina, né? Eu acho que as vacinas, quem tem pólio, quem faz vacina para poliomielite, não pega poliomielite, né? Quem faz vacina para vários tipos, né? Difteria, não pega difteria. Agora, essas vacinas aí para Covid, todo mundo fazia e pegava igual, né?
E pegava, e contaminava, e adoecia, ia para o hospital, e muita gente morreu, né? Proporcionalmente, aos vacinados e aos não vacinados. Então, ela não teve eficácia desejada, é por isso que eu disse. Agora vamos suspender teu programa aí. Não, mas assim, deputado, é porque há uma certa desconfiança de parcela da sociedade que a ideia da lei da regulamentação das redes sociais tem por trás uma intenção de controle social. Há também uma preocupação, porque agora o governo está lançando aquele programa para proteger o uso de conteúdo dos celulares, uma vez que tu faça o teu cadastro, quando te roubam o celular, tu comunica e o governo automaticamente inativa aquele aparelho. As pessoas estão desconfiadas que ao cadastrar perante o órgão do governo, as pessoas vão perder a sua privacidade, porque o governo passa a ter um controle sobre os conteúdos que navegam pelo celular do particular. Como é que o senhor interpreta essa desconfiança de parcela da sociedade? Acho que o governo não tem que ter esse tipo de controle, né? Se isso proporcionar esse tipo de controle, não deve haver, não deve ser feito, né? Eu acho que o controle... Eu vou te dar uma ideia, por exemplo, dizer que tu está fazendo uma fake news e te censurar e te proibir, como aconteceu durante a pandemia, estou dando um exemplo pessoal, né? Em que base que se diz que aquilo é uma fake news, né? Aí botaram o Átila Lamarino como referência para fake news no Tribunal Eleitoral, né, Superior Eleitoral. A referência era o Átila Lamarino. O Átila Lamarino disse que ia morrer 3 milhões de brasileiros até setembro de 2020, de Covid. Ele disse isso, tá? Na rede, eu tenho um vídeo dele falando sobre isso. Era só para assustar, era um assustador geral que inventaram aí no meio, né? E esse cara virou a referência para dizer o que era fake news e o que não era, né? Está cheio de exemplos, assim, eu posso te dar muitos exemplos desse tipo, né? Então, o que é fake news e o que não é, entendeu? É por isso que existe a ciência. Tem que comprovar, tem que ter coisas comprovadas, né? Tem que ter fatos e tem que ter evidências que mostram que uma coisa funciona e que outra não funciona. Mas isso é um debate. O debate, por exemplo, durante a pandemia, acabou, não teve debate. Quem era contra era amaldiçoado, chamado de monstro, chamado disso, daquilo. Olha, eu fui gestor de pandemia, eu sei como é que um vírus respiratório funciona, né? Aquilo que fizeram estava tudo errado. E não sou só eu que achei isso, né? A Suécia não fechou nada, a Suécia teve uma posição crítica, inclusive contra a vacina contra a criança, não permitiu vacina contra a criança, ou tomou medidas para que não aconselhar, né? O Japão não fechou nada, a Coreia não fechou nada. Tem vários cientistas que se manifestaram ao longo do tempo da pandemia, dizendo que estava errado o que estavam fazendo, que não evitou contágio, não evitou, né, tudo que fizeram. Então, isso é fake news, né? O que é fake news, né? Então, quando não se tem uma verdade absoluta, se tem que deixar acontecer o debate, as pessoas têm que se manifestar, não pode censurar, né? E a censura vai ser política. A censura vai ser política. Eu fui na CPI da Covid, né? Eu fui lá, fui convidado a falar lá na CPI da Covid. Ali as pessoas estavam todas com a cabeça feita. Ali era para falar mal do Bolsonaro, para destruir a imagem do Bolsonaro. Ninguém estava preocupado em comprovação científica. Eu disse lá na CPI que o vírus subia e descia, independente de vacina ou não, ele aumentava o contágio. Quando tinha muita gente contaminada, acontecia um bloqueio da propagação do vírus e caía. É assim que todas as pandemias acontecem. Dei o exemplo de Manaus. Manaus teve um surto logo no início da pandemia, subiu, desceu e terminou. Ficou 6 meses praticamente sem ter. Se reabriram as escolas em Manaus. As escolas foram reabertas em agosto de 2020 em Manaus. 2 anos de escola fechada foi outro absurdo que aconteceu na pandemia, né? Para as crianças, foi um dano enorme à educação. E todo mundo achava normal, aquilo está todo mundo em pânico, né? Todo mundo em pânico. Então, o que eu dei... Aí, quando eu falei isso, o senador Omar Aziz, que era disse que era mentira. Que era mentira minha, que não tinha... Eu tinha todas as matérias, as reportagens, as escolas reabriram todas no Amazonas em agosto de 2020, ficaram 4 meses abertas, funcionando normalmente, e não aconteceu nada, não aumentou contágio, não teve problema nenhum. Até apareceu uma outra cepa, mas
perigosa, mais danosa, que foi a P1, aquela que deu aquele problema até com oxigênio lá, né? Que aí sim causou mais dano. Mas aqueles 4 meses não teve aumento de contágio, não teve nada, as escolas funcionaram normalmente. As escolas nunca deviam ter fechado, né? Nunca deveriam ter fechado. Então, é uma discussão. Dizer que a escola não devia estar fechada era fake news, né? Porque a opinião pública não, os governos definiram que era fake news, né? Os governos estaduais, os governos municipais. Quanta loja quebrou, fechou inutilmente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Mais de 100 mil fecharam, empresas fecharam. Não teve e não adiantou nada aqueles lockdowns. O Rio Grande do Sul tem mais mortes que o Amazonas, né, proporcionalmente à população. É um dos piores estados do Brasil em mortalidade, com as pessoas sendo proibidas até de andar na calçada. O que é isso, né? Então, esse tipo de debate, quando se tem essa verdade absoluta, alguém que tem a verdade, os outros só são fake news, né? Prova, tem que provar. A internet é a maior fonte de liberdade da história humana. A internet permitiu a humanidade se comunicar uns com os outros, não depender nem da imprensa, porque antes só a opinião da imprensa de um jornal podia acabar com a carreira política de uma pessoa, bastava ele não concordar, o articulista não concordar com o que o político dizia, acabava com a carreira política. Sim. Né? Então, agora na internet... Oi. Deu um pequeno corte aí, deputado. A nossa entrevista, que era para falar sobre o seu projeto de lei, acabou virando um desabafo seu, e o meu WhatsApp aqui está bombando só para ser o governo, deputado. Isso aqui virou... Pois é. Me diz uma coisa... Assim, eu fiz questão de falar, porque eu acho que, como tu provocou, né, eu não ia falar sobre isso, mas provocado, eu fui obrigado a falar o que eu acho, né? Bem, deputado, agora vai a sanção do presidente da República. O senhor tem alguma expectativa de que possa haver algum problema ou passa liso por ele? Vai sancionar? Eu acho que não, né? Eu acho que o que eu coloquei aí, até sabe por quê? Foi unânime. Nós conseguimos a unanimidade na Câmara. Todos os partidos, do PSOL ao PL, todos apoiaram o projeto, né? E no Senado, a mesma coisa. Eu conversei com o líder do governo lá, o Jacques Wagner, né, que é uma pessoa bem ponderada e tal, e o Jacques também apoiou, deu apoio total. Então, eu acho que é difícil o governo vetar, né? Alguma coisa, um projeto dessa magnitude, com o benefício que ele pode trazer de redução de violência, né? Eu acho que é difícil o governo vetar. Espero que não vete. Teve uma pessoa aqui que disse que estava na Suécia durante a pandemia, que o que o senhor está dizendo, ele confirma, como é o nome dele? É o Willis, está aqui embaixo, já estão empurrando ele, porque está entrando. Dizer ele, bom dia, um abraço ao deputado Terra, eu passei a pandemia na Suécia e confirmo que lá quase tudo funcionou normalmente com os devidos cuidados. Depois da 5ª dose eu peguei a Covid, está dizendo o Willis, que está participando conosco. Pois é. Já viu vacina que toma 5 doses em 1 ano e meio e ainda pega a doença? Eu nunca tinha visto isso. Eu tenho 50 anos de medicina, fui secretário de saúde 8 anos do Estado, é um assunto que eu ajudei a construir o SUS, né? Eu nunca tinha visto uma vacina que funciona desse jeito. Ela não foi eficaz, né? Muito bem. E dizer isso é um absurdo, porque parece que tu está contra a vacina. Eu não estou contra a vacina, só estou dizendo que ela não é eficaz. Eu sou a favor de todas as vacinas. Eu fui o secretário de saúde que mais vacinou no Estado, aí num período, né? E sempre defendi a vacina. Agora, ter uma vacina feita às pressas que tu dá, a pessoa não imuniza, né? Não protege a pessoa da doença. A vacina é para proteger da doença, não é para dizer que não vai reduzir a gravidade. Reduzir a gravidade tem vários fatores, e a imunidade natural também ajuda nisso, né? Na verdade, 99,5% das pessoas pegaram a Covid e não morreram, né? Mas isso mesmo no período que não tinha vacina. Então, eu acho que se assustou demais a população, né? Essa foi a minha posição. E a Suécia se baseou na medicina tradicional, como se enfrentar uma pandemia. Sempre o modelo da Suécia foi o modelo que sempre se usou. Dessa vez apavoraram todo mundo.
fizeram tudo diferente e não tem base científica nenhuma que funcionou. Eu quero os dados. Eu tenho os dados mês a mês mostrando que o que fizeram não teve resultado. No fim, acabou prevalecendo a imunidade natural, né? Já que pensa bem, se tu faz uma vacina, Geraldo, que não imuniza, só ela que define se vai terminar a pandemia ou não, é uma pandemia eterna. Se ela não imuniza, as pessoas ficam se contaminando sempre, né? Se caiu o número de casos, foi porque teve uma outra imunidade que interferiu nisso aí, a imunidade dos curados, né? Que foi, eu não defendo, se tivesse uma vacina eficaz, seria a 8ª maravilha do mundo. Poderia ter terminado tudo em 2021 e não aconteceu isso, né? A explosão, o maior número de casos de toda a trajetória da pandemia foi em 2022, com 70%, 80% da população vacinada. Quero lhe agradecer, preciso encerrar, fomos para além do que estávamos programados, mas lhe agradeço muito a atenção com o ouvinte do Agora, aqui da Rádio Guaíba, deputado, desejando um feliz ano novo para o senhor, para a sua família, e que 2024 seja um ano de bons trabalhos lá na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, muito bom dia. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado pelo espaço. Não é comum me darem esse espaço que tu está me dando aí. Eu te agradeço muito, o espírito democrático. Um grande abraço, um abraço a todos os ouvintes aí. Muito bem, os ouvintes já estão perguntando onde ficará disponível a entrevista do deputado Osmar Terra. Nós temos o programa Agora da Rádio Guaíba, que fica permanentemente disponível no YouTube. Então, quem quiser acompanhar lá no YouTube pode recuperar, pode ouvir de novo a entrevista do deputado. Nós estávamos falando sobre o projeto de lei que visa agravar as penas para crimes praticados contra as crianças, e aí acabamos derivando, e ele fez um verdadeiro desabafo sobre aquilo que ele considerou de ter sido censurado durante a pandemia por pensar, ter uma posição de pensamento diferente daquilo que seria a opinião vigente. Bem, o sinal vai marcar 8h15. Temos